E segundo 4 dias, a medicina vai informar que o seu intestino delgado já está em estado de putrefação, decomposição. Célula já não tem viva. E Jesus vai dizer, Lázaro, fora! E ele ressuscitou. Morte espiritual ou eterna? Não, física. E quando Jesus dá o brado, tetelestai, ele expirou. E quando ele expirou, a Bíblia diz que muitos santos que haviam morrido, ressuscitou. E o Cristo que a gente serve, ele é múmia? Não, no terceiro dia, acontece o quê? Ressuscitou de qual morte? Hein? Física. Por isso, pastor Cleverson, na mensagem de domingo, ninguém é indigno no céu, na terra e nem debaixo dela. Porque para todos quantos estou citando, que voltaram à vida, foi chamado na ressurreição. Quem chamou Jesus? Ele vencia a morte. Tanto que a morte não matou ele, ele entregou. Porque a morte não tinha poder de matá-lo. Não obstante isso aqui, Tabita, volta. Qual morte? Física. Paulo um dia vai pregar, e eu paro 9 horas, mas a mensagem de Paulo foi mais além. Ele estava com muita vontade de pregar aquele dia. E, irmãos, presta atenção aqui, ó. O sermão de Paulo foi... Aí tinha um camarada na janela. Interessante. O seu Eutico vai dar uma cochilada. Cochilando, caiu, morreu. E agora? Paulo vai lá e ora, ele ressuscitou. De qual morte? Física. Não obstante isso aqui, e no caso do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que os que morreram ressuscitarão primeiro. Qual morte? Física. E para concluir esse ponto, e para o grande dia do juízo final, todos vão comparecer, inclusive os que morreram. Qual morte? E não escapa ninguém, desde Caim ao último, vão comparecer. Morte física. Então ela tem solução. Ai, vai esquentar aqui. Eu disse que daqui a pouco eu jogo uma bomba aqui. A segunda, a morte espiritual, tem solução? A minha resposta não agrada muito. A minha resposta é depende. Por que depende? Porque eu não sou de enganar ninguém. Enquanto a pessoa estiver assim, há esperança. E eu vou me basear num texto da Bíblia. O texto está em uma das parábolas que o Dr. Lucas fala. Ele fala de 3. E as 3 joga-nos para o plano salvífico. Perca de 1%, perca de 10% e a perca de 50% que está no filho pródigo. Ele tem 2 perdidos. E não é perdeu, ele se perdeu. Porque o filho cometeu 3 erros. Primeiro erro, ele pediu que não se perde. Herança não se perde, herança se ganha. Então no coração ele mata o pai. Segundo, saiu de onde não era para ter saído. E terceiro, foi para onde não era para ter ido. Aí ele vai e o mundo quebra. Quando ele quebra, o dedo da consciência... Aí ele volta. Quando ele volta, o pai faz festa. Mas olha as preliminares da palavra do pai. O que estava morto reviveu. Isso aqui é literalmente o quadro de quem está na casa do pai e sai. E a festa quando ele volta. Há uma esperança enquanto ele estiver vivo. Hebreus 6:4. Você achou ler? Pode ler. É impossível. Não estou conseguindo falar. Hebreus 6:4. É impossível falar. Depende. Porque tem morte espiritual que não volta. Exatamente. Por isso que eu falei depende. Sim, diz porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento,
Pois Irmãos, assim, quanto a eles de novo, crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. ó, escute isso aqui. É importante que vocês se atentem pelo que sai do altar. Depois no final vocês conversam, trocam ideia, não tem problema nenhum. Mas presta atenção aqui. Eu utilizei dessa palavra depende justamente por conta disso. Como não foi o número de pessoas desviadas que morreram, só que não nos enganemos. Quando a gente chegar no céu, haverá 3 surpresas no céu. Surpresa número 1, aqueles que foi salvo, e de repente não foi. Surpresa número 2, de repente aqueles que não foi salvo, e a gente faz pré-julgamento que não devia, foi salvo. Terceira, a surpresa saber que eu fui salvo, de saber o que é céu. Céu não é descrito por mente e palavras humanas aqui na terra para saber o que é céu. Então, enquanto a pessoa respirar, há esperança. Pastor, nós não entendemos uma pergunta. Qual pergunta? A pergunta que o senhor fez de início para entrar nessa questão. Se existe ou não solução? A solução. Solução. A solução. Para a morte física, agora estou na morte eterna. Desculpa, a morte espiritual. Existe ou não solução? A solução. Solução. Existe ela. Isso. Sim, a solução. Sim, que é. Por isso que eu usei depende, enquanto a pessoa está afastada, ela está respirando, a porta está aberta. Enquanto ela viver. Exatamente, enquanto ela viver. Isso aí. Isso aí. Sansão, quando a gente está falando de separação, certo? Sim. Sansão, quando ele está lá no polo da linha, tenta, quando ele levanta pela última vez, ele levanta e fala, certamente me levantarei, como todas as outras vezes, e farei como sempre faço. Mas o versículo seguinte diz, mas ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Se a gente está falando de separação, no caso de Sansão, a gente pode considerar ele uma pessoa que estava viva e morta ao mesmo tempo? Morta espiritual. E não nos enganemos, para mim um dos versículos mais tenebrosos da Bíblia é isso aqui, ó. Apartai vós maldito para o lago de fogo preparado para o diabo seus anos. Para aí não, vê o que vem depois disso aí. Senhor, mas no teu nome eu não operei maravilhas. Então esse texto não é nem para quem está lá fora, é para quem? E aí, meu filho? Então por isso que o filho pródigo, para mim o texto ele é completo e nada está por acaso na Bíblia. Ele não fala nem voltar para a casa do pai, ele fala irei ter com meu pai. Justamente porque na casa do pai tem os que estão na casa do pai com pais que estão na casa do pai e longe do pai. E lamentavelmente, eu tenho que rasgar uma verdade aqui, que o diabo é tão estratégico que ele não tem urgência de tirar você da igreja, ele tem urgência de tirar você da presença de Deus. E os que estão na igreja sem a presença de Deus, estão vivo ou morto. Terceiro, rapaz, eu vou correr. Vamos lá. Morte eterna. Só que, espera um pouquinho, eu não quero deixar escapar nada para trás. Se a morte física, ela é a separação do corpo e do espírito, a morte espiritual, ela também é a separação de Deus. Agora chega um ponto que eu queria. E a morte eterna? Tem solução ou não? Eu respondo com precisão a vocês. Não tem. E se tratando de separação, o que é essa morte? É a separação eterna de Deus. Ela não tem solução. Agora, eu fiz tudo esse rodeio para voltar ao velório. Porque se tivéssemos um velório e a gente tivesse que ligar para aquela pessoa que está ali no caixão, se você conseguisse falar com ela, ô fulano, eu queria que você soubesse que da onde você está aí, tem gente aqui quase desmaiando, porque não aceitou a sua ida, a sua partida, que você foi precoce. A gente quer que você volte, você é querido, você é amado. Você aqui, poxa, a gente não vai viver sem você, sem o senhor, sem a senhora, seja lá quem for. Segura aí. No mínimo, se você tivesse que ouvir um retorno, um feedback dessa pessoa falando com você, você ia ouvir duas coisas. Duas coisas. Número 1. Escuta bem, quem sabe a pessoa estaria falando assim para você, ó. Fulano, se você não perder a sua salvação, quem
para você que nós estamos separados eternamente. Morte física, ela tem solução. E no arrebatamento da igreja, essa aqui eu não vou nem pedir que você leia, não. Eu vou ler. Então, não olha nem para a Bíblia agora e não fale com ninguém. Olha isso aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo esta igreja que foi uma das mais poderosas da época, que foi a igreja de Corinto, no capítulo 15, a partir do versículo 51, gente. Eu vou ler devagar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos. Ele usa essa palavra morreremos. Dormiremos. Pega a conexão disso em fé de igualdade com relação a Lázaro. Meu amigo Lázaro dorme. Então nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Segura, olha o que diz o resto. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta, eu sinto a presença de Deus enquanto eu falo isso, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Parou. Senta, aguça os oráculos. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E aí vem uma pergunta que eu gosto: onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Isso aqui tem que ser ousado para falar. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa, se você conseguisse falar com alguém que está no caixão, que ele estaria dizendo, sabe o que é? Segura, leva na cara que ele ia bater de pelica com você. Ele estaria dizendo: eu saí desse lugar de paz, gozo, alegria e glória, para voltar no mundo de tristeza, pranto, amargura e dor. Essa barganha não vai funcionar. Em vez de eu sair daqui para ir aí, eu te aguardo aqui. Vem, luta aí, eu te aguardo aqui. Era isso que você iria ouvir para uma pessoa que partiu salvo. Salvo. Eu tenho, pastor Isaías, eu não sou o senhor, eu tenho muita dificuldade. Às vezes, não é dificuldade, eu fico com um nó aqui quando eu vou ministrar num velório que eu sei que a pessoa não partiu salvo. É um nó aqui daqui. Mas quando eu sei que a pessoa partiu salvo, primeiro, nem fisionomia de morto a pessoa tem. Eu lembro do meu avô que parecia que ele estava dormindo. Eu cheguei a ministrar em velório que a pessoa estava assim, Eu falei, não é possível. Eu falei, esse cara está fingindo. Não é possível um negócio desse. É diferente. Irmãos, eu vou contar uma coisa rapidinho para vocês aqui, porque eu já vou encerrar. Quando eu passei pelos piores momentos da minha vida, de quando desapareceu a minha sobrinha aqui em Pindamonhangaba, Suelen Cristina Sebastião, eu saí de São José dos Campos e fiquei 13 noites trabalhando ao lado da doutora Marinês, delegada do 3º DP da região Cidade Nova. Eu fui o único levado para o ML para reconhecer corpos carbonizados, estourados, para ver se não era ela. E só eu e o corpo ali. Eu senti demônios em volta daquele corpo. E parece um negócio aqui que eu não vou saber desenhar para ninguém. Não me faça essa pergunta, porque eu não sei explicar isso para ninguém. Quando ela foi encontrada,
13 dias já morta, na região do Crispim. A advogada chegou para mim e falou assim, ó, ela foi encontrada. Eu falei, não pode ser, é mais um corpo que eu vou lá, doutora. Falei, não, ela foi encontrada. Eu falei, da onde vem a certeza? Eu falei, bicicleta, celular dela foi encontrado, o chão saiu debaixo do meu pé. Eu fui assim, eu cheguei assim, tremendo. E quando eu entrei, só que a doutora me preparou e falou assim, ela está pior do que todos os corpos que o senhor viu. Eu vi corpo carbonizado, eu vi corpo de todo jeito, esfaqueado, com tripa assim. Ela falou, ela está em estado de putrefação. Eu não consegui ver ela em putrefação. E vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu estou num altar que Deus pesa e balança que vai sair da minha boca. Eu não senti mau cheiro quando eu entrei ali dentro. Não tinha mau cheiro. Tinha bicho, mas não tinha mau cheiro. Porque ela tinha 11 anos. Inocente. Pátio o salva. Pastor Claudinei, eu estive nesse velório. Eu lembro bem da ocasião. Irmãos, existem coisas que acontecem que nós não temos explicação. Ontem, né, morreu a minha cunhada, faleceu minha cunhada. No domingo a gente estava juntos, né, estava tendo o aniversário da sobrinha. E ontem ela faleceu. Tinha ainda alguém na casa, às vezes ela está sozinha, pediu socorro, foi algo fulminante, 40 anos, né? 40 anos, uma pessoa muito jovem, e já chegou lá, já constataram que não conseguiu mesmo. Olha só, deixa eu dar uma corrida aqui para a gente encerrar. Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora para vocês. Alguém um dia me perguntou assim, pastor Claudinei Gomes, quem morre volta? Eu jogo essa pergunta aqui para vocês. Volta? Quem morre volta? Eu acho que o povo está pensando, está na dúvida ainda. Hebreus 9, 27. Pois é. Falando morte física, quem morre volta. Não, estou falando, é que o povo está tão esperto que já pensaram nas ressurreições. Tá certo, ligeiro. Bom, primeiramente você tem que entender o que a Bíblia diz em Romanos 5,12. Aguce, toda atenção aqui agora é pouca pelo que eu vou falar. Obrigado, filho. Romanos 5,12 diz assim, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, que todos pecaram. E não para aí não. O capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, acabou, queridão. Você pecou, então você tem que ser assalariado. Pronto, quer aumento de salário? Pega um pouquinho mais, pronto, é isso aí. Por isso que a vida é consequência. Você não é obrigado a plantar, depois que planta é obrigado a colher. É simples assim. Tá, beleza, tá. Agora, o interessante dito aí pelo pastor Beto é o Hebreus 9, 27, que diz, e como aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma vez. Viram depois disso o quê? Aí, meu filho, aí alguém, literalmente, vai me dizer algumas coisas que vai ser um nó agora. Segura aqui. Quem aqui se lembra daquele cenário do Gil Gomes? O Gil Gomes. Quem conheceu o Gil Gomes? Sério mesmo? Conheceram? Pensei que era só eu. E segura isso aqui agora. Segura isso aqui. Eu queria que alguém tentasse. Gente, eu não posso passar das 9. Presta atenção. Um carro da polícia vindo em alta velocidade. Segura isso aqui. Isso aqui é verídico. Um carro da polícia virando uma estrada. Uma mulher ensanguentada no meio da pista. Para o carro. E ela estava toda apavorada, desequilibrada. Para esse carro. Policial, o meu marido capotou o carro, rodou daí para baixo. Eu sei que ele não resistiu, mas a nossa filha de 7 anos, ela está viva. Me ajuda, senhor policial. Aí o policial parou o carro e saiu, entrar no mar e o carro estava lá embaixo. Aí o bicho pegou, meu irmão. Aí eles pegaram a criança que estava chorando. Quando chegaram até o carro, a mulher que parou o carro, ela está morta dentro do carro.
Eu falei que eu jogaria uma bomba aqui agora. E aí? Isso aqui agora. O que agora? E aí, irmão? Calma, você quer outro? Pensa num camarada que durante a trajetória da vida dele ele vai perdendo tudo. Prejuízo, intempério, caos, situação que obstaculizou a vida dele. E o que ele faz? O casamento dele foi comprometido de tamanha envergadura que ele subiu num prédio de 10 andares e falou: vou dar causa da minha vida. Quando ele chegou assim para pular lá de cima, uma voz veio pelas costas: ei! Quem está aqui? Um rapaz saiu. O que você vai fazer, queridão? Eu falei: mas como é que você sabia que eu estava aqui? Não. O que você vai fazer, amigão? Rapaz, eu vou dar um fim na minha vida. Por quê? Minha vida tá assim, meu casamento já era, minha mulher não aceita mais, a situação nossa tá precária, caótica, delicada. O rapaz falou: vem cá, senta aqui. Meia hora de conversa com aquele homem, ele injetou um motivacional, encorajou, animou ele de tal forma, e o rapaz disse: você vai descer daqui, retoma a sua vida. E conseguiu fazer o cara descer do prédio. O cara voltou, colocou a mão no ombro daquele que o havia encorajado, dizendo: amigão, passa para mim esse endereço. Quando a minha vida mudar, eu vou voltar para ser grato a você. 1 ano se passou. Ele achou o endereço. Uma casa pequena. Sabe aquelas portas? Quem se lembra daquelas portas que no meio da porta tem aquela janelinha de abrir? Lembra disso? Quem se lembra? Você lembra disso? Sim? Mas não tem mais essa porta, né? Aí ele, um velhinho saiu. Pois não? Opa, eu vim aqui falar com o fulano. Falar com quem? Com o fulano? Só um minutinho. Abriu a porta. Você quer falar com quem, filho? Eu ia falar com o fulano. Não, fulano está aqui não. Ele não mora aqui? Não. Ah, ele mudou? Não, filho, ele morreu. Ah, ele morreu? Ele morreu. Poxa, eu tive com ele. Já teve com ele aonde? Já está vendo aquele prédio lá na frente? Sim. Eu tive com ele faz quase 1 ano em cima. Não, filho, você deve estar de brincadeira comigo. Tô não, meu senhor, que isso? Ele morreu lá de cima daquele prédio faz quase 5 anos. Ele pulou lá de cima. Aí o camarada: Não, calma aí, meu irmão. Calma aí. O que você me explica aqui agora? Se os mortos não voltam, o que você me explica disso aqui agora? Me fala aí. Qual é a sua tese em cima disso aqui? Calma, de cada vez, sem briga, por favor. Ou é telefonia, ou é alguma coisa do mal que apareceu aí, do mal. E aí? Pastor Cleberson? Hoje na loja do meu trabalho, uma amiga contou algo, a gente falando sobre anjos, e ela falou que não acreditava muito na Bíblia, e ela falou: eu sei que a Bíblia prega que não existe vida após a morte. E o meu pai teve uma experiência que eu, pequena, pude presenciar. E a gente sentiu essa presença no dia. Minha avó tinha morrido, a gente tinha chegado no velório. E o meu pai veio do quarto, de porta fechada, a gente escutou realmente ele conversando. Parecia que tinha alguém falando com ele. Ele estava sozinho no quarto, só eu e minha mãe na sala. E ele veio do quarto contando: você viu sua avó? Sua avó estava aqui agora. Ela falou comigo, eu conversei com ela, e ela relata que, segundo ela também ouviu a voz da avó. E o pai tinha tido esse contato com a avó. Pois é. Escuta aqui, irmão. Pastor Cleberson tem opinião. Quem? Pastor Cleberson. Sim, pastor. Bem ligeirinho assim, pra gente já encerrar já. Pode falar. O senhor tinha feito pergunta para mim, isso pode Vamos lá. Isso pode ser os ligamentos psíquicos da pessoa. Eu respondi. Irmãos, eu não sei, eu não sou o sabe tudo, pelo amor de Deus.
Quando eu estou aqui, eu estou com um assunto que eu pesquisei. Os meus sermões, eu estou cozinhando ele em fogão a lenha. Então, eu não vou catar do cu sair aqui, eu venho pesquisando profundamente. Agora, eu vou passar aqui a minha linha de raciocínio a vocês, e cada um pode apresentar a sua. Isso aqui, você tem que entender que Satanás, ele é estratégico. E estrategicamente, isso aqui fortalece o espiritismo. Você quer uma prova do que eu estou dando aqui? Qual foi o cidadão na rede esgoto de televisão? Você já entendeu, canal? Que ganhou como homem o cara brasileiro, o senhor Chico Xavier, o pai do espiritismo. E aí não se engane que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz que Satanás pode transfigurar em anjo de luz. Então não nos enganemos com isso, irmãos, e fiquemos com a palavra. Quem morre não. Os antigos mesmo falam, né? Os antigos falam que quando acontece, assim, no próprio meu pai mesmo contava relatos de algo assim e falava para eles era anjo. Até então a gente cresce com isso e para a gente a vida inteira vai ser. Aí depois quando eu aceitei Jesus, que a gente passa a entender, aí a gente sabe que não tem nada a ver. Aí a gente passa a entender que é o próprio diabão lá, que aproveita da situação para que faça com que a gente pense que é. Vai até eu falei que foi isso aqui. Ele usufrui das coisas, da situação, como que, assim, aparentemente é uma coisa boa. Né? Olhando assim, falando, é uma coisa boa, mas é que o pastor falou, para levar para o espiritismo, para a pessoa que pode fazer. Justamente o rolo que vai dar na mente de alguns aqui é que quando eles atribuem o diabo fazendo mal, e essas pessoas não fizeram mal, só que o diabo é estratégico, porque isso aqui fortalece literalmente o espiritismo. E eu encerro dizendo o seguinte: se o objetivo, se o propósito do inimigo é roubar, matar, arrebentar, destruir, destroçar, não nos enganemos. O de Cristo é trazer vida, vida abundante, vida plena, vida com qualidade. E digo uma coisa assim, muito séria a vocês, irmãos, que se eu não falar isso aqui, eu me sinto nadando mais, morrendo na praia agora. Para terminar, eu vou falar uma coisa e vou falar isso devagar. Eu literalmente aprendo que tudo que serve como parcela que coopere para a morte física, de forma direta ou indireta, ela ataca também a vida espiritual, matando a pessoa espiritual e te jogando a morte eterna. Vou te dar uma prova disso. Quer ver? O cigarro, vida ou morte? As drogas, vida ou morte? Bebida alcoólica, vida ou morte? A prática da mentira, vida ou morte? A prostituição, vida ou morte? A desobediência, vida ou morte? E o pecado, vida ou morte? Então vocês entenderam. E concluo dizendo, segura isso aqui que agora eu quero encerrar isso aqui de uma forma muito espiritual. Eu concluo dizendo que o objetivo, o propósito de Deus é que você viva bem aqui na terra, para que quando você trompe com a morte física, isso não lhe seja um ponto final, pois você garantiu a sua vida eterna, onde a solução para essa morte física literalmente se dá em uma contagem regressiva para o grande dia do arrebatamento, que está mais perto do que nunca. Fica de pé comigo. Olhe para mim. 2 casos aqui que em 2 minutos. Passei 5 minutos. Ó, 2 casos aqui de 2 minutos só. Não conversa com ninguém. Escute isso aqui. A minha cara não ajuda muito. Faça um esforçozinho para olhar só mais um minutinho para mim. Houve um caso no Nordeste de um camarada que odiava crente. Jogava ovo podre na cabeça dos crentes, tomate nos crentes. Deus resolveu puxar a orelha desse camarada. E numa celebração de uma festa na mansão dele, ele estava ali, curtindo toda, daqui a pouco ele cai aos gritos e pânico na sala. E do jeito que ele caiu, ele gritava: ai,
pânico. O que foi? Ai, não me deixa ir para esse lugar. Fogo! O fogo me queima! Ele gritava. Chamaram o padre. O padre vinha com água benta. E quanto mais jogava água benta, mais ele gritava. Ai! Ai! A notícia mais dura, a notícia mais dolorida, a notícia mais doída que eu dou aqui é que esse homem morreu sem salvação, aguardando o dia do juízo de Deus para entrar no lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Eu vou descansar a sua alma. Ficou pesada agora. Serva de Deus, dirigente do círculo de oração, uma irmã muito santa, joelho forrado da graça de oração, adoeceu. 10 dias doente. Sua filha correu até o pastor. Eu preguei em 3 eventos com esse pastor. E eu vi ele falar isso da boca dele, que as lágrimas desciam. Ela foi procurar o pastor. Pastor, eu preciso que o senhor vá em casa orar pela minha mamãe. Ela está muito mal, pastor. O pastor disse, eu vou. Quando ela foi na frente, o pastor disse, eu estava chegando, eu ouvi as vozes das irmãs que já estavam lá cantando com ela, louvando a Deus com ela. E ele disse, eu cheguei. Ela estava muito mal, mas eu me aproximei dela, dobrei o joelho e fui com a minha boca próximo do ouvido dela e disse, irmã. Ela disse, pastor, sim, sou seu pastor. Eu vim aqui orar por você, minha querida. Deus vai sarar você. A cabeça dela com muita dificuldade, ela faz assim. Olho fechado, ela disse, não faça isso, não cometa esse erro. O pastor disse, por quê? Eu vi. A senhora viu o quê? Ele. Quem? Jesus. Como a senhora viu? 4 horas da manhã. Ele chegou aqui na porta do quarto. Eu vi. E o pastor então disse como ele era, irmã. Segundo ele falando, se ela mencionasse algo que não está aqui, eu teria que descrer dessa visão. Não coma de tudo, não. Pastor, 4 horas da manhã, quarto escuro. Ficou clarinho com uma luz branca. E um cheiro de rosa entrou no quarto. Eu vi suas vestes brancas, mas eu não vi o seu rosto. E o pastor bem baixinho disse, como sabia que era ele? Eu vi a mão. Eu vi as suas mãos. E o que ele disse? Filha, 4 horas da tarde eu venho te buscar. Pastor, então se recuou um pouco. Não saiu daí. 16 horas em ponto. Ela dá o último suspiro. Morreu. Essa irmã está salva, aguardando o toque da trombeta para ser arrebatada. Deus nos garantiu a vida e a morte física não será o nosso ponto final. Deus abençoe.